Lucas 24, 13. Acharam? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. A Bíblia aqui ela já começa falando que 2 discípulos seguidores, eles saem de Jerusalém e eles vão para uma aldeia chamada Emaús. Havia uma direção de Deus que eles deveriam ficar em Jerusalém, mas após a morte de Jesus, eles ainda não têm certeza da sua ressurreição, e eles estavam também tristes, abatidos, e eles saem de Jerusalém, e eles estão indo em direção a essa aldeia. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, diga assim, o próprio Jesus, ressurreto, se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como irmãos, como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem e conversam enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Jesus olha para eles e pergunta: que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavra e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Elas disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo, e aqui está falando sobre Pedro, correm até lá para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus disse a eles: como vocês são tolos, como vocês são devagar, como vocês custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Vocês não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, que era o destino daqueles seguidores, Jesus fez como quem seguiria viagem, mas eles insistiram: fiquem conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhe deu. Então os olhos deles, foram abertos e reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para onde? Estou voltando para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, por esta noite. Nós nos reunimos aqui em teu nome para falar da tua palavra, para buscar o teu reino. Nós pedimos, Pai, a tua graça, a tua visitação. Nos dá, Senhor, entendimento da tua palavra, clareza, revelação.
Faz, Pai, com que as escamas dos nossos olhos caiam. Mas nessa noite nós estamos aqui apenas para Te exaltar, para Te glorificar. Nós consagramos este tempo a Ti, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra, o tema dela é Emaús e o partir do pão. Essa passagem, ela retrata aquele primeiro louvor que nós cantamos, não é? Ele entrou em casa, ele está à mesa, no partir do pão. A Bíblia começa no versículo 10 dizendo, naquele mesmo dia. Que dia foi esse? O dia da ressurreição. Jesus foi crucificado na sexta e ele ressuscitou no domingo. E a Bíblia vai falar que no domingo, bem cedo, de madrugada, as mulheres que tinham um coração fervoroso por Jesus, elas vão até o túmulo, e quando elas chegam ali no túmulo, elas não encontram Jesus. E um dos evangelhos relata que o anjo conversa com elas e ele diz, mulheres, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E quando elas voltam dizendo que o corpo de Jesus não estava lá, e Pedro ouve, ele sai correndo, e ele vai até o túmulo, ele também não encontra, e ele volta relatando aos outros discípulos. Mas havia entre eles uma conversa, eles estavam dizendo, olha, Jesus morreu, uns dizem que ele ressuscitou, mas o corpo dele não está, aonde que ele está? Ficava aquela coisa, ele ressuscitou, não ressuscitou, onde realmente ele está? Ainda havia incerteza no coração deles. Tudo isso aconteceu na parte da manhã. Nós entendemos que na parte da tarde, esses dois discípulos seguidores, eles saem de Jerusalém e eles vão para essa aldeia chamada Emaús. A distância entre Jerusalém e Emaús era uma distância de aproximadamente 11 quilômetros. Nós podemos calcular uma caminhada de pelo menos 2h30 entre Jerusalém e Emaús. O texto que nós lemos, quando eles convidam Jesus para entrar, eles convidam porque já era de noite. Então dá a entender, 2h30 de caminhada, possivelmente eles saíram de Jerusalém por volta de 4h da tarde. Eles esperaram o sol reduzir um pouco. Depois das 4h o sol não é tão forte. E eles foram caminhando em direção à aldeia de Emaús. E Jesus, ele encontra com aqueles discípulos seguidores e começa a caminhar com eles. Naquela época era comum, em Israel havia algumas estradas diferentes das que nós vemos, não é? Pavimentadas com pedras, e as pessoas viajavam naquelas estradas. É como nós lemos na parábola do bom samaritano, que foi assaltado enquanto estava viajando. Então eles tinham por hábito em Israel, no momento de viajar, ou a pessoa acelerava o passo para encontrar um grupo que estava à frente, ou ele esperava chegar alguém para que todos viajassem acompanhados. E assim aconteceu, quando Jesus chega e conversa com eles, na cabeça deles era mais um companheiro de viagem que queria viajar com eles até a tribo de Emaús. E é interessante que Jesus, nesse período, ele começa a perguntar a eles, sobre o que vocês estavam conversando? E eles respondem, não é possível, você é a única pessoa que estava em Jerusalém e não sabe das coisas que aconteceram. E Jesus continua a conversar com eles, e chega ao ponto que Jesus começa a ministrar a vida deles. E o que chama atenção aqui, é que esses dois seguidores, eles não eram dos 12 principais apóstolos, eles não eram dos 12 principais discípulos, eles não faziam parte daqueles que estavam diretamente ligados a Jesus. E isso fala muito sobre a pessoa do nosso Senhor e do nosso Jesus. Por quê? Porque mostra Jesus conversando e ministrando pessoas que talvez eram simples, não eram aqueles que ele havia escolhido. E até mesmo os discípulos, quando nós olhamos, não foram pessoas qualitativamente escolhidas, mas foram pessoas simples que o Senhor escolheu. E isso diz muito como Jesus se relaciona conosco. Ele se relaciona com a gente na intimidade.
E ele estava ali caminhando com aquelas pessoas, e conversando, e falando. Mas em todo o tempo, diga assim comigo, eles não perceberam que era Jesus. Agora imagina nós, irmãos, que passamos muitas vezes o dia todo distraído, trabalhando e cuidando das nossas coisas. Será que nós temos ouvido a voz de Jesus da forma que Ele tem tentado falar conosco? Talvez por eles estarem tristes, estarem cabisbaixos, não é? Desmotivados, eles não conseguiram perceber que era Jesus Cristo. Então Jesus começa a falar da palavra desde Moisés, passando por todos os profetas. Jesus começa a pregar e a ensinar aqueles discípulos. Então, tudo isso, e sobretudo esse momento, mostra como Cristo se revela a nós. Nós poderíamos pensar assim: Jesus estava ressurreto, e Ele queria que as pessoas soubessem que Ele havia ressuscitado. Ele poderia reunir multidões, como Ele fez em vários sermões, Sermão do Monte, quando Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele poderia ter feito lá um palco e anunciar a todo Israel que Ele estava ressurreto. Mas o Senhor Jesus não é assim. Jesus, Ele prefere gastar tempo no nosso tempo. Jesus prefere gastar tempo conosco, na intimidade, na relação. E Ele gastou tempo expondo a verdade do Evangelho. E isso fala muito sobre esse Jesus, o nosso Jesus. Diga assim, o Jesus presente. Diga, Jesus presente. Sabe qual é o nome dele? Emanuel. Deus conosco, Deus presente. Fala muito sobre esse Jesus, que Ele nos acessa através de relacionamento, de comunhão, de intimidade. Imagina Ele percorrendo de Moisés, passando por todos os profetas. Foram 2 horas e meia de discipulado pessoal com aqueles 2 seguidores, e trazendo ali toda a verdade e a revelação da palavra. E Jesus estava mostrando a eles que Cristo é a pessoa central da Bíblia, que o próprio Cristo é o nosso Senhor. E é interessante que Jesus, nesse contexto, o Novo Testamento ainda não estava escrito, só havia os pergaminhos, a Torá do Antigo Testamento. Jesus ali, Ele é uma intersecção, que a gente pode falar teológica. Ele estava entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele pregou o próprio Cristo usando o Antigo Testamento. Aliás, a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento, mas Ele começou a mostrar para eles que o Antigo Testamento era uma religião sem Cristo. E Ele começa a mostrar que Cristo é o foco central da Bíblia e que tudo aponta para Cristo. Por isso nós, olhando para esse ensinamento de Jesus para os discípulos, isso nos dá um entendimento. Primeiro, nós não podemos ser evangélicos sem o Evangelho. Nós não podemos ser cristãos sem Cristo. E era isso que Jesus estava mostrando a ele, que tudo só faz sentido em Cristo, que tudo é revelado em Cristo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o início e o fim de todas as coisas. Tudo é dele, por ele e para ele. Jesus estava revelando aqueles discípulos. E é interessante isso, porque Jesus, Ele estabeleceu o ide, e Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu imagino os apóstolos sentados perguntando: Jesus, onde está escrito o Evangelho? O Evangelho não estava escrito. Mas o apóstolo Paulo fala que agora a palavra ela não está mais escrita em tábuas,
mas ela está escrita em nossos corações. Jesus estava dizendo a eles: vocês receberam perdão, vocês receberam vida, vocês receberam salvação, vocês receberam o reino de Deus. Jesus estava dizendo: o Evangelho é a revelação de Cristo, o Filho de Deus, é o poder de Deus para a transformação de vidas, para a libertação, para a cura. E Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então o Evangelho, ele fala sobre o seu reino, sobre as boas novas, sobre a salvação, fala sobre arrependimento. E isso então nos dá esse entendimento. Diga assim: Jesus é o centro da minha fé. Eu tenho um único Deus, e olhar para Jesus, diga assim, e olhar para Jesus, e olhar para o seu reino, é compreender que ali está a minha vida. A nossa vida está no reino de Deus, a nossa vida está em Jesus. E quando eles vão chegando ali em Emaús, praticamente 2 horas de conversa, ali foi uma imersão, um discipulado de imersão. Eles foram ali impactados, eles foram cheios. Mas pastor, eles não entenderam que era Jesus. Calma, nós vamos chegar lá. Agora, eu queria somente dar foco um pouco a isso. Jesus, quando está chegando, ele dá a entender àqueles seguidores, discípulos, e ele diz assim: eu estou indo, preciso ir, preciso seguir o meu caminho. Aí eles falam para Jesus: nossa, mas não sabiam que era Jesus. Nossa, o papo está tão bom, ficou tarde, está de noite, entre em nossa casa, dorme aqui, fica conosco, vamos comer juntos. Eu estava brincando de manhã, dá a entender que Jesus, é que ele nasceu, né, em Israel, né, irmãos? Mas é como se ele fosse mineiro, porque ficar 2h30 conversando, irmãos, enquanto está viajando, isso fala muito do amor dele. Isso fala muito da simplicidade dele. Vocês estão entendendo? Ele estava ressurreto, mas tinha um propósito dele gastar 2h30 ensinando, falando. 2h30 falando do amor de Deus, da restauração, do perdão, do reino de Deus. E os discípulos ouvindo e recebendo e se alimentando. Agora é interessante que eles falaram, Jesus estava dizendo: eu preciso ir, mas eles estavam dizendo: Jesus, fica conosco. Jesus queria que eles voltassem para Jerusalém, mas eles queriam que Jesus entrasse no ambiente deles, mas Jesus queria que eles apenas enxergassem a revelação. E aqui está uma chave no caminho, na nossa trilha, na nossa jornada espiritual, ministerial. Algumas vezes nós queremos colocar Jesus no nosso ambiente, nós queremos colocar Jesus aonde nós estamos, mas não é assim. Nós é que temos que estar no lugar que Ele preparou. Muitas vezes nós estabelecemos planos que nós queremos, e nós pedimos: Senhor, abençoa esse meu plano, abençoa esse meu projeto. Não, é o oposto. Deus vai abençoar aquilo que Ele estabeleceu como propósito. Isso diz muito sobre nós estarmos no centro da vontade de Deus. Agora, se pregando, conversando, ensinando, falando, eles não reconheceram Jesus, o que Jesus fez? Então agora nós vamos para a mesa. Olha para o teu irmão e diga: na mesa, a comunhão, a revelação, a poder de Deus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Ele estará. Olha para o irmão que está ao teu lado, fala: ei, eu quero falar com você agora. Jesus está te chamando para sentar à mesa com Ele e partir o pão. Quem quer partir o pão com Jesus?
Ele entrou em casa. Como que é? Ele está à mesa. Ele nos observa. E o quê? Levanta a tua mão e fala: Senhor, eu estou te esperando. Quem quer que Jesus entre na sua casa? Você pode receber muitos convidados na tua casa, mas o convidado mais especial é Jesus Cristo. Eu estava falando com a minha esposa, eu amo muitos homens de Deus na Bíblia. Muitos eu tenho como referência. Davi é um cara que eu acho extraordinário. Mas Davi só foi o que ele foi por causa de Jesus. Josué e Caleb só conquistaram a terra por causa de Jesus, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. João vai falar que o mundo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi criado teria existido. Ele é a palavra, é o verbo vivo de Deus que se fez carne e habitou entre os homens. E essa revelação do verbo vivo que se fez carne e habitou entre os homens, aquele verbo vivo estava ao lado dos dois discípulos, trazendo a revelação, trazendo a palavra, mas eles não entenderam. Então Jesus entra e eles põem a mesa. E quando Jesus dá graça, abençoa e parte o pão, diga assim, as escamas caem. E eles reconhecem que é Jesus. Por isso o livro de Atos fala que eles perseveravam unânimes no templo, e de casa em casa, na oração e no partir do pão, e Deus dava o crescimento de forma sobrenatural, e as pessoas iam sendo acrescentadas. Sabe, a visão da igreja primitiva aqui de Atos é a visão de uma igreja de duas áreas. É a comunhão do grande grupo, é a comunhão do pequeno grupo. Mas lá no século IV, depois de Constantino, começou a mudar o foco da igreja, começou a criar os templos que são sagrados, e a comunhão do pequeno grupo, ela foi deixando de existir. Lá na igreja primitiva, todos tinham participação. Ninguém se chegava no pequeno grupo apenas para receber. Primeiro eles recebiam, depois eles geravam. Se você olhar, Dorcas era uma mulher que gerava frutos, ela abençoava outras mulheres, ela costurava igual a nossa irmã Aide. Sempre que eu olho para a tua vida eu lembro de Dorcas, Aide. E houve um dia que ela morreu e as irmãs ficaram tristes, porque a nossa irmã amorosa, que trabalha para o Senhor, que ama as vidas, ela foi, mas o apóstolo chegou ali, orou, e Dorcas ressuscitou. Nós tínhamos lá Priscila, Áquila, tantos nomes de irmãos que estavam ali empoderados e estavam agindo e levando vida. Jesus estava dizendo para aqueles dois discípulos: eu vou me assentar à mesa com vocês, porque aquilo que vocês não entenderam, na comunhão, no partir do pão, o Espírito Santo, ele vai revelar não apenas quem eu sou, mas quem vocês são em Cristo. A mesa revela quem nós somos em Jesus. Aleluia! E em nome de Jesus, na comunhão as pessoas iam sendo acrescentadas e elas iam sendo salvas. Isso é maravilhoso. Jesus escolheu gastar mais de 2 horas para explicar que Ele era o centro, que Ele era o Senhor. E voltando àquilo que eu falei, os seguidores não eram dos 12 principais. E dos 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, muito menos. Alguém poderia dizer: nossa, mas para Jesus gastar tanto tempo, essa pessoa tem teologia? Quanto tempo de igreja ele tem? Qual é a formação dele? Não. Isso fala muito sobre o nosso Senhor. Jesus, quando olha para nós, Ele não estabelece em nós grau de importância. Grau de importância é algo que está religiosamente nas nossas cabeças.
E sem perceber nós fazemos isso. Nós elegemos um lugar, Deus está mais nesse lugar, Deus está menos nesse lugar, Deus está mais com aquele irmão, Deus está menos com esse irmão. Não, na igreja de duas asas, quando o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, toda a igreja é cheia do Espírito Santo. Toda a igreja tem poder e autoridade de Cristo para realizar a sua obra. E eu vim aqui falar ao teu coração, você que está se assentado aqui nesta noite, o Senhor te chamou para ser um ungido de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. E é interessante que Jesus, olha para quem está ao teu lado e diga assim: Ele entra no caminho junto com você. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Em Lucas 10, o Senhor Jesus faz a missão dos 70, que Ele os envia de 2 em 2. E a Bíblia vai nos mostrar que é melhor ser 2 do que 1. Não é bom que o homem viva só. Um dos desafios de nós fazermos parte do pequeno grupo é esse. É uma palavra que ela se chama relacionamento. Algumas pessoas talvez tenham dificuldade de participar do pequeno grupo por causa disso, relacionamento. Às vezes é mais fácil você buscar Jesus no íntimo, não que isso não seja importante. Você buscar Jesus no secreto, falar com Deus. Mas se Deus me chama para falar com Ele, Ele quer que eu fale com as pessoas. Se eu tenho uma comunhão vertical com Deus, ela gera uma comunhão horizontal com as pessoas. Então, isso mostra que Jesus, Ele traz a palavra no relacionamento. E isso que nos faz igreja. Os relacionamentos vão nos formando, nos moldando, e o Espírito Santo vai nos ensinando a nós passarmos por situações. Aqueles discípulos estavam tristes, por isso eles estavam indo embora para Emaús. E eu quero falar ao teu coração: quem te chamou é fiel e justo, e aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la até a sua volta. Então, nós precisamos estar firmes nesse propósito. E Jesus, Ele entra no caminho junto com você, Ele vai juntinho ao seu lado, Ele gasta tempo com você. Pode ser que você não perceba que Ele está ali ao teu lado no caminho. Pastor, mas como que eu posso não perceber? Como aqueles discípulos, por causa das lágrimas, das dores, por estar mais preocupado com as coisas do dia a dia. E às vezes você está passando por uma situação difícil e você acha: não, nesse lugar Jesus não está comigo. Não, Jesus está lá com você. Eu não sei qual é o caminho que você está trilhando. Eu não sei se você está sozinho nesse caminho. Mas eu quero te dizer, Jesus está com você. E talvez nós estamos tão preocupados com a solução do problema, que nós não vimos que Jesus está conosco no meio do problema. E o que nos mata não é o problema, mas é como nós seguimos a nossa jornada em meio ao problema. Nós queremos que Deus esteja conosco na solução, mas nós não vemos que Ele está conosco na jornada e no caminho. Deus é aquele que desde o início, Ele está caminhando ao teu lado. Ele está com você, te abraçando, te ensinando. Você só vai conseguir chegar na solução se Ele estiver com você no caminho, e Ele está. Sabe por que você chega na solução? Porque no caminho Ele te fortalece, Ele te renova, Ele te capacita, Ele te dá graça, Ele te dá unção. Mas eles só reconheceram Jesus no partir do pão. Talvez muitas pessoas precisam ouvir a palavra, e talvez algumas estejam ouvindo.
Hoje, por causa da internet, nós temos pregação, irmãos, em todos os lugares. O YouTube tem um monte de pregação. E muitas pessoas que estão no mundo já ouviram muitas pregações. Mas se nós, que somos servos dele, muitas vezes não conseguimos ouvir a voz dele e reconhecer que é ele, o que dirá dessas pessoas que não o conhecem? Essas pessoas só vão ter a revelação de que ele é o Cristo no partir do pão. O que vai levar salvação às pessoas é nós mostrarmos Jesus em nós para elas. As pessoas precisam ver Jesus em nós, na nossa vida com Deus. Elas precisam ver em nós o nosso coração ardendo, a nossa chama queimando. E muitas vezes, quando nós queremos falar de Jesus, mas aquela pessoa não consegue entender. Mas se você mostrar o amor de Jesus a ela, o amor do Senhor vai tocar aquele coração. Nós mostramos Jesus para as pessoas através do partir do pão. Quando nós carregamos as cargas uns dos outros, quando nós vivemos de forma evangélica com o Evangelho, quando nós somos cristãos com Cristo. O caminho de Emaús, ele nos dá aqui alguns entendimentos. Primeiro, o caminho de Emaús é o caminho da distração. É quando a nossa vida espiritual, ela começa a ficar distraída. 2 Timóteo 2,4 diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, para que possa agradar aquele que o alistou. Eles estavam distraídos pelos acontecimentos, que eles não puderam reconhecer Jesus. O caminho de Emaús é o caminho que nos deixa perdidos em nossos sentimentos e nas nossas convicções. É quando nós achamos que não vale mais a pena. É quando nós preferimos desistir do que perseverar e crer que vai acontecer. É quando nós desistimos na caminhada, nós começamos aos poucos a abrir mão. Nós começamos aos poucos a abrir concessões. Nossa, esse domingo, não, mas eu fui domingo passado, foi Santa Ceia. Não, mas está tão quente hoje, não, eu estou tão cansado. Ah não, esse domingo eu não vou não, domingo que vem eu vou. E aos poucos nós vamos abrindo concessões, nós vamos permitindo que outras coisas vão tomando prioridade no nosso sentimento, e isso vai fazendo com que os nossos sentimentos, as nossas convicções começam a se perder. Mas Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diga: eu sou da fé, eu não sou daquele que retrocede. E por um momento eles estavam retrocedendo. Emaús significa também o caminho da impossibilidade, quando achamos que não é mais possível voltar ao caminho e viver o primeiro amor. E lá em Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática as primeiras obras. Eu estava falando de manhã, e eu sempre preguei sobre isso, e eu tinha um medo, que isso acontecesse comigo, mas um dia isso aconteceu. Eu estava começando a perder o primeiro amor. Às vezes na caminhada nós nos perdemos,
nas nossas convicções, nos nossos sentimentos por coisas que acontecem conosco, sobretudo na nossa vida espiritual, ministerial. E quando você começa a se perder nisso, e eu comecei a entender que a nossa vida, ela só tem sentido em Jesus. As coisas mais maravilhosas que nós podemos fazer, que nos dão prazer, que nos alegram, elas só fazem sentido quando nós estamos renovados no primeiro amor. Sem o primeiro amor, nós procuramos em vários lugares, mas nada e ninguém poderá suprir o vazio que está em nós. Eles estavam naquele caminho, em direção a Emaús, eles estavam tristes. Eles estavam dizendo: o nosso Senhor, Ele morreu. Nós não sabemos se Ele ressuscitou. As mulheres foram lá, mas a verdade é que ninguém conseguiu vê-lo depois que Ele ressuscitou. Eles estavam saindo de Jerusalém, que era o lugar da promessa. O caminho de Emaús é quando a voz do questionamento é maior do que a voz de Deus e maior do que a fé. Olha o que está lá em João, capítulo 20, versículo 25. O caminho de Emaús é quando a voz do questionamento é maior do que a voz de Deus e maior do que a fé. João 20, 25. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei, se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e se não puser meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. Esse foi Tomé. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. Dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, não tinha como entrar naquele lugar. Mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e diz: paz seja com vocês. Então Jesus disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Jesus disse a ele no versículo 29: você crê porque me viu. Felizes, bem-aventurados são aqueles que creram sem ver. A fé é convicção, é certeza de fatos, de coisas que eu espero, que eu não estou vendo, mas que eu creio, elas acontecerão. Jesus estava dizendo a eles, por 2h30, amados, vocês estão saindo de Jerusalém, mas eu estou dizendo a vocês, o Cristo, Ele é vivo, Ele ressuscitou e Ele vive. A igreja, ela não é uma instituição, mas ela é um organismo vivo, que há séculos e há séculos, ela permanece de pé, e ela continua crescendo, porque ela está fundamentada num Deus vivo, que é poderoso, aquele que venceu a morte, e que ao terceiro dia ressuscitou. Nós somos a igreja ressurreta do Senhor, e nesta noite, eu oro e eu profetizo sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua família. Tudo que estava morto vai ressurgir. Ressurreição sobre a tua vida, ressurreição no teu ministério, ressurreição na tua vida com Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Diga: o meu Redentor vive. Diga com fé: o meu Redentor vive. Aleluia. Nós somos da fé. Se querem dar o nome de crente, deem. Querem dar o nome de evangélico, deem. Nós somos a igreja ressurreta. Sabe por que corremos para Emaús? Para fugir do Gólgota. Porque muitas vezes queremos um futuro sem cruz, sem crucificação. E muitas vezes, pensando em sair da fé, talvez por não concordar ou por passar por alguma dificuldade. Mas eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20.
Aleluia. Ele vai entrar na tua casa hoje. O mestre te chama para ceiar. Apocalipse 3:20, acharam? Preste atenção. Estou à porta e, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Numa outra tradução diz: faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está à porta e Ele quer entrar no teu coração. Para nós terminarmos essa palavra, sabe, uma pessoa com deficiência visual, ela tem uma certa sensibilidade que ela desenvolveu. Ela consegue andar na sua casa sem tropeçar nos móveis. Ela sabe aonde está o corredor, ela sabe onde tem uma mesa. Ela tem essa sensibilidade e essa percepção. Lá em João 10, Jesus disse que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E o que Ele diz? A ovelha conhece a voz do seu pastor. E nós precisamos neste tempo buscar essa sensibilidade espiritual em ouvirmos a voz do Senhor. E eu quero te fazer uma reflexão, ou te levar a uma reflexão. Quando você olha para a tua semana, para os teus dias cheio de tarefas, de compromissos, de afazeres, de responsabilidades no trabalho, a ansiedade do dia a dia, será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Será que esse caminho que nós estamos trilhando é o caminho que Ele escolheu para estar ao nosso lado? Precisamos de sensibilidade e voltar para Jerusalém. Muitas vezes nós queremos uma forma de funcionar, mas Deus está dizendo: filho, só é necessário partir o pão comigo, só é necessário ter comunhão, ter intimidade. Diga assim: nesta noite, eu preciso voltar para o lugar em Deus onde eu jamais deveria ter saído. Feche os teus olhos por um instante, por favor, no seu lugar. Amado, onde você está agora? Qual caminho você percorreu essa semana? Será que você não está no caminho de Emaús? Será que por causa da tristeza, das decepções que você passou na igreja, das decepções que você viveu com pessoas, será que você, deixa a luz acesa ainda, será que você não está indo para o caminho de Emaús? Será que você não está saindo de Jerusalém? Mas Jesus está te dizendo: filho, eu quero gastar tempo com você, eu quero caminhar com você, não importa o quão distante, ou quanto tempo vai demorar, eu quero estar ao teu lado, eu quero caminhar com você. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: olha, vocês saíram de Jerusalém, mas vocês jamais deveriam ter saído de lá. Talvez você que está aqui nessa noite, você saiu do lugar em Deus que Ele te chamou. Talvez por coisas que você passou na tua vida, você tirou a mão, você deixou o teu coração esfriar, você deixou a chama começar a se apagar. Mas quando eles se assentaram à mesa, partiram o pão, quando eles reconheceram que era Jesus, olhou um para o outro e falou: nossa,
era Ele mesmo. Você viu? Quando Ele começou a falar da palavra, os nossos corações estavam ardendo. A igreja é aquela que tem o coração ardendo por Cristo, a chama acesa pelo fogo do Espírito. Jesus falou para eles: voltem para Jerusalém, voltem para o lugar de onde saíram. Eles saíram de Jerusalém porque era o lugar da dor. Jerusalém era o lugar do martírio, era o lugar da morte. Jerusalém era o lugar da crucificação. Jerusalém era o lugar que eles estavam se sentindo abandonados, porque eles perguntavam: onde está o meu Senhor? Por isso Ele foi andando ao lado para mostrar: eu estou aqui, eis que estarei convosco todos os dias. Jesus estava dizendo: se Jerusalém é o lugar da dor, é o lugar do martírio, é o lugar da morte, é o lugar da crucificação, Jerusalém é também o lugar da ressurreição, é o lugar aonde eu batizarei com fogo, com unção e com poder, em nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar por um instante, levante as suas mãos. Fala: Senhor, eu quero reconhecer quem Tu és. Eu quero reconhecer, Tu és o Cristo vivo, Tu és o ungido de Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, Cante bem forte, com fé. Morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós vamos continuar cantando. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos. Eles vão continuar cantando bem baixinho, daqui a pouco mais alto. Feche os teus olhos. Eu não vou gastar tempo. Na liberdade do Espírito. Você que quer sair do caminho de Emaús e quer voltar para Jerusalém, quer que o teu coração arda diante do Senhor. Você que quer mais de Jesus, você que é apaixonado por Jesus, quer mais o Espírito dele.
Mas pastor, eu não sou dos 12, Jesus anda com todos. Vem aqui à frente queimar, vem aqui à frente. Vem aqui orar diante do Senhor, vem aqui diante do altar do Senhor. Vem aqui orar em línguas, dê liberdade ao Senhor. Em nome de Jesus, você que ora em línguas no teu lugar, comece a orar ao Senhor. Jesus estava dizendo àqueles discípulos: eu sou o Cristo vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem Espírito de Deus sobre o teu povo nesta noite. Vem Espírito de Deus sobre a tua igreja, aleluia. Vem Espírito de Deus. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro. Sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Aleluia, tome o lugar. Lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. No lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. No lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. No lugar de honra. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o nosso Deus, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Tu és o Cristo vivo, Yeshua Hamashia, o ungido de Deus. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o amado da nossa alma, aquele que nos perdoou, aquele que nos resgatou, escreveu o nosso nome no livro da vida. E nós te adoramos hoje, nós te agradecemos por tudo. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome todos os dias. Exaltado seja, glorificado, recebe. Nós te damos toda a honra, toda a glória. Aleluia, aleluia. Nós te damos toda a glória. Aleluia. Ao Cordeiro que foi morto. Eu quero ouvir a igreja cantar, só a igreja agora, batendo palma. Vamos lá, irmãos. Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ele morreu por você. Nós te damos toda Honra a ti, Senhor. Nós te damos toda a glória. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra.
Aleluia! Dá um glória a Deus aí, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, meu amado. Aleluia! Aleluia! Eu queria pedir a você que colocasse, por favor, a mão no teu coração. Nós vamos encerrar agora. Feche os teus olhos, por favor. Faça uma oração junto comigo. E diga assim: nesta noite, os meus olhos se abriram e eu reconheci que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E eu reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Eu entrego hoje a minha vida nas Tuas mãos. Eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, e eu recebo sobre mim a salvação eterna da minha alma, do meu espírito. Pai, eu andei nos Teus caminhos, mas me afastei e me desviei. Mas arrependido eu volto à presença do Pai, para os braços do Pai. Coloco o anel no meu dedo e sandália nos meus pés, porque o Teu Filho volta, a Tua presença e a comunhão. Eu queria, por favor, todos com os olhos fechados, você que fez esta oração pela primeira ou pela segunda vez, entregando a tua vida a Jesus, levante a tua mão no teu lugar. Você que veio aqui pela primeira vez, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, Jesus. Amados, vem aqui à frente, por favor. Oh, meu Pai, louvado seja o Teu nome, Jesus. Eu quero orar por vocês, irmãos amados. Podem vir aqui. Queria pedir os diáconos e diaconisas para me ajudar. Deus abençoe, irmã. Qual o seu nome? Aline. Deus abençoe, irmão. Qual o seu nome? Paulo. Deus abençoe. Vem aqui à frente. Deus abençoe. E aí, jovem bonitão, hein? Aleluia. Jesus te ama, viu? Tudo bom, querido? Jesus te ama. Ele quer abençoar a tua vida, entrar no teu coração, mudar a tua sorte. Não importa os dias de tristeza que você viveu, Ele é a ressurreição e a vida. É Ele quem te perdoa, é Ele quem te restaura, e é Ele quem estabelece uma nova vida nos teus caminhos, em nome de Jesus. Viu? Coloque a mão no teu coração. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas. Pai, obrigado. Pai, o Senhor morreu por elas. Toca esses corações. Traz paz, traz esperança a essas vidas, Pai. Traz sobre elas o Teu amor, o Teu perdão, a restauração. Visita esses corações, Pai. Enche eles do Teu amor, Pai, da Tua graça, Senhor. Nós os abençoamos como igreja. Declaramos sobre eles a Tua autoridade e o Teu poder, em nome de Jesus. Olha, nós vamos encerrar o culto agora. Vocês hoje fazem parte de uma nova família, a família de Deus, na qual eu faço parte, e alguns da família estão aqui. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Esse culto todo, se não tivessem vocês aqui agora, não teria valido a pena. Tudo que a gente faz é para adorar o Senhor, mas o foco principal é que vidas se acheguem a Cristo. E o nosso desejo é que vocês cresçam na fé. E nós temos aqui uma parte dessa família que quer caminhar com vocês, conhecer vocês. Eu vou contar até 3, eu queria que vocês virassem para trás. Tá bom? Vamos contar juntos. 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos, quero te Aleluia! receber. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu estava esperando você. Glória a Deus. Pra mim você é Glória a tudo Deus. que eu sonhei um dia. Aleluia. Aleluia. Eu não
tô vendo daqui. Cadê a tia Lu? Cadê o Will, a tia Lu? O Will falou que a tia Lu tá aí. Cadê o Will? Hã? Ela tá no Kids? Eu queria que ela viesse aqui, mas não sei se vai dar tempo. Eu queria orar e abençoar a vida dela. Amados, você que ainda não participa de uma célula, converse com esses irmãos amorosos. Venha estar conosco em família. Vamos partir o pão junto. Vamos orar uns pelos outros. Nós choramos uns com os outros, nos alegramos uns com os outros. E na comunhão, no partir do pão, nós nos fortalecemos, nós crescemos na fé. Amém? Eu quero desejar sobre vocês uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos. Que o Senhor te dê graça em tudo que você fizer, aonde você colocar as plantas dos seus pés, que o Senhor te dê por herança. Aonde você colocar as suas mãos, prosperará, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele levante o seu rosto e resplandeça o seu rosto sobre ti, te dando a paz. Vá debaixo desta unção, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma semana de vitórias.